Esse mês saiu nas bancas a última edição da Guerra Civil 2 da Marvel, então eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Ao invés de fazer uma simples resenha, eu vou fazer um top 10 melhores momentos desse mega evento. Só deixando claro que não acompanhei todas as histórias complementares que saíram nas bancas, então esse top 10 é a minha opinião das histórias que eu li. Obviamente que esse vídeo contém spoilers, então se você ainda não leu essa saga, dá uma lida primeiro, depois você volta para comentar aqui o que você achou, tá bom? Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Lucas e esse é o Quartinho Nerd! É claro que no número 10 eu não poderia deixar de fora o grande catalisador dessa guerra, não é mesmo? Então, número 10. Surge o inumano Ulysses. Meses atrás, o líder dos Inumanos, Raio Negro, explodiu uma bomba de névoas terrígenas na Terra. O resultado foi a formação de uma nuvem que viaja por todo o planeta. Os seres humanos comuns atingidos pela névoa não são afetados, porém, as pessoas que possuem o gene alienígena, quando entram em contato com a nuvem, se transformam em um casulo. Um tempo depois, o casulo se abre para sair uma nova forma de inumano. Foi o que aconteceu com um garoto supostamente normal, Ulysses. A nuvem encobriu a faculdade onde ele estuda e ele se transformou em um casulo. Ao sair dele, Ulysses imediatamente se vê em um cenário de destruição. Mas aquilo não estava acontecendo agora. Era uma visão do que iria acontecer. Ele percebeu que seu poder como inumano é vivenciar e ver o futuro. Depois dessa visão apocalíptica, Ulysses é acolhido pelos inumanos que avisam os Vingadores e outros heróis. Imediatamente a catástrofe é impedida e na comemoração da vitória, os heróis descobrem sobre o poder de Ulysses. Carol Danvers, a Capitã Marvel, se vê na obrigação de contratar o rapaz para usar os seus poderes para conter catástrofes ou crimes que ainda não aconteceram. Já o Homem de Ferro se colocou contra essa ideia. Apesar dele ser um futurólogo, ele disse que é preciso respeitar o futuro e que não se pode julgar alguém antes mesmo dessa pessoa pensar que vai cometer algum crime. A festa termina com um gosto amargo por causa dessa discussão sobre prever o futuro, mas o pior ainda estava por vir, e esse é o próximo melhor momento. Número 9. A morte de um herói. Ulysses tem uma visão repentina de uma catástrofe iminente. Os Inumanos avisam os Supremos, a equipe da Capitã Marvel, que corre para tentar conter essa catástrofe chamada Thanos. Na violenta batalha, a mulher Hulk entra em coma e James Rodney, um máquina de combate, o melhor amigo de Tony Stark, é morto sem piedade pelo vilão. Esse acontecimento foi o que gerou a grande ruptura no mundo dos super-heróis. O Homem de Ferro, que era contra o uso dos poderes de Ulysses, agora ficou mais decidido ainda. E a Carol, que amava Rodney do fundo do coração, apesar de toda a dor da perda, continuou afirmando sua posição de usar o jovem para conter futuras catástrofes. Então, Tony Stark, no impulso de amargura, voa até a cidade soberana dos Inumanos e sequestra Ulysses. Enfim, o Tony mapeia o cérebro do jovem para tentar entender como funcionam seus poderes. Mas em poucos minutos chega a Capitã Marvel junto com os Vingadores para resgatar o rapaz de volta. E no meio daquela grande discussão, Ulysses tem mais uma visão que é compartilhada por todos. Número 8. Hulk não esmagará nunca mais. A visão de Ulysses mostra que o Hulk irá matar todos os heróis. Imediatamente, eles vão ao encontro de Bruce Banner, que há meses não se transforma em Hulk. Tudo parece estar sob controle. Claro que o Dr. Banner fica assustado ao ver todo aquele panteão de heróis ali olhando para ele receosos. Ele pergunta o que fez e Tony tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele não fez nada. Tony e Carol explicam para o Dr. Banner sobre os poderes de Ulysses e que se vê em um conflito moral que tem dividido a comunidade super-heróica. Mas nada é tão simples. Henry McCoy, o Fera, descobre que Bruce está fazendo experimentos em si mesmo relacionados à radiação gama. Todos ficam chocados. Bruce, você voltou a injetar radiação gama em si mesmo? O perigo dessa experiência pode trazer o Hulk de volta aí. Vocês que estão errados. Vocês vêm até minha casa e pá! Uma flecha o mata imediatamente.
Uma flecha disparada por ninguém menos que Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Aquele que nunca mais cometeria qualquer crime. Aquele que sempre se recusou a matar alguém. Mas que, a pedido do próprio Dr. Banner, se algum dia eu me transformar no Hulk de novo, use isso e me mate. Clint acabou cometendo aquele assassinato. Você seria capaz de tomar essa decisão? O Clint, para justificar, diz que no meio da discussão do Dr. Banner com os outros heróis, enxergou que os olhos do Bruce começaram a ficar esverdeados e que por isso ele atirou a flecha. Foi um ato de coragem antes mesmo do Dr. Banner se transformar no Hulk. Se a gente repara no último quadro onde o Bruce aparece antes de morrer, você consegue enxergar algum verde aqui? Eu fiquei alguns minutos observando esse quadro para tentar desvendar. Mas não interessa. O Tony Stark, que estava do lado do Bruce antes dele ser alvejado, disse que ele não viu nenhum indício de Hulk. Mas faz diferença a essa altura? O Dr. Bruce Banner foi assassinado. E o Gavião Arqueiro é o único que vai carregar esse fardo pro resto da vida. Número 7. O julgamento de Clint Barton. O Gavião Arqueiro vai a julgamento. Essa história é bem tocante, porque de um lado nós temos o próprio homem que foi levado a tomar essa decisão impossível, remoendo em si mesmo se o que fez foi correto ou não. E do outro temos Matt Murdock, o Demolidor, agindo a favor do Estado para condená-lo à prisão. Esse embate moral dentro do julgamento pende a cada dia para a prisão de Clint, mesmo com provas concretas de que Bruce pediu para o Gavião o matar. O advogado de defesa suspeita que há uma conspiração para que o julgamento de Clint não seja justo. O Demolidor, no início, não crê nisso, mas mesmo assim vai até o escritório da promotoria e descobre que parte do Departamento de Justiça quer a prisão de Clint e fará de tudo para que isso ocorra. Matt toma uma decisão. Ele ainda pretende ganhar o caso contra Clint, mas irá lutar para que ao menos ocorra um julgamento justo. Ele, inclusive, como Demolidor, ameaça a juíza no caso para que agora em diante tudo ocorra sem interferência ou influência. No veredito final, Clint é considerado inocente e é solto. A decisão de inocentarem o Gavião Arqueiro pela morte do Bruce Banner deixou a população tranquila. Afinal, o Hulk que se dane. Aquele monstro incontrolável, destruidor de cidades e pessoas. Nossa, se a gente pensar nisso, dá um aperto, né? No seu enterro, haviam pouquíssimos heróis presentes. Depois, no encontro, o Matt reúne as pessoas que eram mais importantes para o Bruce e inicia uma projeção holográfica do morto que começa a falar o seu testamento. Número 6. O testamento de Bruce Banner. Depois de entregar os bens para os seus membros queridos, cada um recebe um relógio de cozinha de $5. Bruce explica que sempre tentou controlar a raiva e como muitos ali também já foram Hulk, eles entendem o significado dessa emoção. Ele diz que quando sentia que a raiva estava prestes a tomar conta, ele tentava esperar por 24 horas para que a raiva passasse. Mas era tempo demais. Com esse relógio, ele conseguiu chegar a um número. Antes de fazer qualquer coisa importante, ele esperava 3 minutos. Mas não pode ser 3 minutos fazendo outra coisa. Tem que ser 3 minutos fazendo absolutamente nada. Apenas ficar parado, pensando. Então é isso que eu quero que vocês façam antes de tomar qualquer atitude precipitada. Peguem esse timer, girem o marcador e esperem 3 minutos. Só isso. E assim, num clima de muita emoção e luto, cada um gira o timer e espera o tempo passar. Menos Amadeus Cho. Ele se recusa, deixa sua raiva dominar, se transforma e pula em direção ao horizonte. Como vocês devem saber, o Tony sempre teve problemas sérios com a bebida. Ele sempre foi um alcoólatra e o seu amigo Rhodey teve uma grande importância na sua recuperação. Enquanto ele sente o luto pela morte do amigo, gatilhos disparam dentro de si. O Tony se esforça para não cair de novo em desgraça. E por isso, depois de muito tempo, ele resolve ir a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Só que, curiosamente, ele é padrinho da Carol Danvers, que também tinha problemas com a bebida. Olha que legal. Tá rolando toda uma guerra civil, onde temos de um lado a Carol Danvers e do outro o Tony Stark. E ambos costumavam ir juntos a essas reuniões dos AA. Então ele procura e consegue encontrar um lugar onde acontece essa reunião sem precisar chamar atenção. E o que acontece ali é o número 5 dos 10 melhores momentos de Guerra Civil 2. Número 5. A reunião. Disfarçado, Tony vai à reunião sem ser identificado por ninguém. Ele escuta atentamente as pessoas se abrirem sobre seu vício. Então Carol Danvers, também disfarçada, entra na sala. Só
que ela não percebeu que ele estava lá até Tony se retirar indignado. Carol abandona o discurso e vai atrás dele. Na rua, ambos conversam. Ela diz o quanto sente pela morte do Rhodey, que nunca faria nada para machucar ele ou o Tony. Tony tenta dissuadi-la a esquecer essa história do inumano Ulysses. Esqueça, não é certo olhar para o futuro desse jeito. Está sendo muito difícil ficar contra você, mesmo depois da morte dos meus amigos. Apesar do clima pesado de luto, ele implora a ela que abandone esse caso. Mas Carol não escuta. Ela está fazendo certo, está salvando as pessoas e o mundo. Tony comenta que da próxima vez que se virem, ele não vai se conter. Também não, ela responde. Você seria capaz de me matar por causa disso? Ele pergunta. A resposta de Carol é firme. Eu defenderia esse planeta contra qualquer coisa ou qualquer um que representasse uma ameaça. Eu fiz um juramento que dizia exatamente isso. É bizarra a sua necessidade de desafiar o meu comprometimento. Então, Tony, vai consertar sua empresa, vai consertar sua vida e deixa o resto comigo. Com amargura nos olhos, ela voa para longe. Tony volta à reunião e lágrimas caem de seus olhos. O conflito não terminou e ficará cada vez pior. A prova disso é a grande batalha que acontece na base da Capitã Marvel algum tempo depois. Todos os heróis divididos, até os Guardiões da Galáxia apareceram nessa luta. E sempre que acontece um conflito gigante, é hora do Ulysses ter mais uma visão avassaladora que acaba com a luta. Essa visão que ele teve, que atingiu todos os presentes, sem dúvida, foi a mais chocante. Miles Morales matando o Capitão América em frente ao Capitólio. Isso não fez sentido nenhum. O Miles, além de ser um adolescente, é um herói. Ele é um garoto super bondoso. Ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ainda mais com o maior símbolo da justiça e liberdade do mundo. Número 4. Uma visão impossível? Carol Danvers dá a voz de prisão a Miles, que está ajoelhado e sem reação. Tony reage e diz que esse tipo de visão ocorreria cedo ou tarde, antes que a discussão se acalore novamente entre cena vítima da visão. Steve Rogers, Capitão América. Com seu jeito imponente e bondoso, ele se agacha junto a Miles e conversa com um garoto que diz que jamais cometeria essa atrocidade. O capitão acredita nele e pergunta o que o rapaz gostaria de fazer. Miles só quer ir para casa. Sua vontade é respeitada. Thor o leva embora com protestos da Capitã Marvel. Mas isso não é o bastante para o Homem-Aranha. Não. Depois de se recuperar um pouco, ele vai até o Capitólio só para provar para todo mundo que jamais mataria alguém, muito menos o Capitão América. E claro que o Capitão vai até lá para ficar frente a frente com o garoto. E a imponência do maior herói da Terra é inconfundível. Carol Danvers aparece e tenta convencê-lo a ir com ela. Só que Miles é encoberto por uma barreira de energia e fica inacessível. Quem fez essa barreira? Ora, ninguém menos do que o próprio Homem de Ferro. E a maior e final luta dessa guerra civil tem início. Enquanto a Capitã Marvel e o Homem de Ferro se digladiam, como tá Ulysses? Eu vou colocar o que acontece agora na posição número 3 por dois fatores. A primeira é pela questão estética, que me chamou muito a atenção. E o segundo é o fato de que praticamente tudo no universo Marvel está interligado. A maneira como o roteiro e a arte são planejados é de ficar maravilhado. Então, vamos lá. Número 3. Ulysses no mundo do velho Logan. O rapaz é transportado para o grande deserto, o futuro distópico da história do velho Logan. Repara na arte, é exatamente a mesma da estética da revista do velho Logan, desenhada pelos seus próprios artistas. Todo o conceito é nítido de quando Ulysses tem aquela vivência. Nessa conversa rápida com Logan, Ulysses descobre que o início dessa destruição aconteceu porque o Tony Stark pressionou ela demais. Ela quem? A gente fica sem saber, mas a conclusão óbvia só pode ser a própria Capitã Marvel. Ulysses fala que a luta que está acontecendo no Capitólio entre a Capitã Marvel e o Homem de Ferro precisa ser encerrada a qualquer custo, senão isso acarretará na destruição do mundo. Eu amo porradaria nos quadrinhos. E olha, fazia muito tempo que eu não via isso em um quadrinho da Marvel. Geralmente, as lutas duram pouco. Só que nesse embate aqui, eu contei mais ou menos 18 páginas entre quadrinhos e folhas inteiras. Então agora, número 2. Capitã Marvel versus Homem de Ferro.
Desde o início não foi uma luta equilibrada. A Carol Danvers é muito mais poderosa. O Homem de Ferro dá o seu máximo, mas mesmo assim não se equipara à força descomunal da Capitã. No final da batalha, que é interrompida por Ulysses, culmina na derrota de Tony Stark, que entra em coma. É o fim da Guerra Civil. Ulysses, após a evolução de seus poderes, atinge o nível cósmico e vai embora para o espaço junto com a eternidade. E enfim, chegamos ao número 1 do meu top 10. E eu não tinha como não deixar esse herói em primeiro lugar. No início eu até achei estranho, porque normalmente nas grandes sagas da Marvel, esse herói sempre teve um papel fundamental. Eu tô falando dele mesmo. Steve Rogers, o Capitão América. Número 1. A real intenção do Capitão América. Durante toda a saga, a gente não fazia ideia do que acontecia por trás desse conflito. Se é que havia uma razão além da moralidade a favor ou contra as visões de Ulysses. Acontece que, pegando na onda desse embate, o maior herói da justiça e da liberdade, que agora é um agente da Hydra, mexeu seus pauzinhos, e o que ele pretende com isso, a gente só vai saber mais pra frente. A morte do Dr. Banner foi ele quem incitou. Provocar sutilmente uma insegurança em Tony Stark para que ele perca no conflito com Carol, ele assim o fez. Mesmo correndo risco, Steve fez escolhas sábias para evitar ser pego nas visões de Ulysses, e enquanto os heróis se digladiavam, ele aproveitou a oportunidade para mover o seu plano de assumir o controle da Hydra. Ulysses agora se foi. Tony está em coma. Os heróis desequilibrados. O cenário está montado para que o Capitão assuma de vez o controle do mundo, se tornando o grande líder da maior organização fascista da história. O fim dessa guerra civil deixou algumas lacunas, e a maior delas, sem dúvida, é o que o Capitão pretende fazer agora como agente da Hydra. Só nos resta esperar a próxima grande saga. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu espero que você fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!